Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Hoje você faz mais uma visita pelo Museu Virtual do Rádio e da TV. Esse projeto conta com entrevistas feitas por estudantes do programa BCM da FAAP, que reúne os cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas. O relato de hoje é mais uma vez trazido pela aluna Giovanna Tomazelli, que conversa com o avô, de 68 anos, Flávio Emendabile. No episódio anterior, ele lembrou da força do noticiário radiofônico mais importante da história, o Repórter Esso. Desta vez, o avô de Giovanna comenta sobre o encantamento que emissoras como a Excelsior, a Máquina do Som e, principalmente, no caso dele, a difusora Jet Music tiveram em seus tempos de juventude. E no nosso museu, as peças raras em exposição de hoje são um depoimento do Dárcio Arruda, colhido por mim, e também uma entrevista feita com o Edu Malaveia, o ouvinte de rádio mal comportado que viu essa história nascer e acompanhou toda a trajetória da difusora, rendendo o livro Difusora Jet Music, Memórias de um Ouvinte Mal Comportado. Preparado, preparada? Então vamos viajar por mais este capítulo do rádio musical no Brasil. E o rádio sempre, tá? Notícia e música. Aí depois veio a rádio difusora e a rádio Excelsior, né? Um sucesso, né? Foi assim uma coisa assim impressionante na vida da gente, né? Porque era invariavelmente só músicas com raríssimos intervalos, né? E isso foi assim um marco muito importante para nós, para minha geração, né? Eu ouvia a difusora, eu preferia a difusora. O formato de emissora, ainda em AM, totalmente dedicada a tocar música, tem início em Belo Horizonte, como nos conta o autor do livro Plenimúsica, Memórias de um Ouvinte de Rádio Mal Comportado, Luiz Eduardo de Melo e Silva, o radialista Edu Malaveia. Eu sempre fui ligado em música. Quando criança, meu brinquedo preferido era uma radiola. Eu mal sabia falar e já saía cantando as letras dos discos que eu tinha. Até que lançaram o rádio musical no Brasil, o rádio que só tocava músicas. Foi uma ideia que o José Mauro, irmão mais novo do cineasta Humberto Mauro, havia trazido de fora, que nasceu como uma alternativa do rádio à competição da televisão. E eu achei aquilo muito interessante. Eu vi minha mãe comentar com meu pai e passei a me interessar pelo rádio e escutar, no caso aqui em Belo Horizonte, a Rádio Mineira, que era musical daqui. As primeiras rádios musicais foram a Tamoio, no Rio de Janeiro, a Difusora em São Paulo e a nossa Rádio Mineira aqui em Belo Horizonte. Todas dos diários e emissoras associadas, que tocavam música, exclusivamente música. Então eu escutando essa rádio musical, no caso aqui a Rádio Mineira, eu acabei sendo picado por uma mosca que me fez interessar definitivamente pelo veículo rádio. Da Plenimúsica, máximo em prazer, Dispacorama, o que acontecer, ouça porque melhor é pra você, Rádio Mineira, Belo Horizonte. As rádios musicais inicialmente tinham o seguinte formato: elas intercalavam uma música com um comercial, até que o José Mauro, inovando mais uma vez o rádio musical, trouxe dos Estados Unidos o formato 4Play,
que ele adaptou inicialmente na Rádio Mineira de Belo Horizonte com o nome de Plenimúsica, que eram os blocos musicais separados dos blocos comerciais. A rádio ficava mais agradável de ouvir, pois dava a impressão de tocar mais músicas por hora. E até hoje, todas as FMs musicais adotam os blocos separados, os musicais e os breaks comerciais. A Rádio Mineira, aqui em Belo Horizonte, fez um enorme sucesso, até que depois de 3 anos, a Plenimúsica e seu noticiário de hora cheia, O Mundo Acontecendo em Factorama, foram transferidos para São Paulo. Os mais de 20 jingles maravilhosos foram clonados e alternavam no meio dos breaks comerciais. Olha quanto prazer na nova Rádio Mineira, ouvir Plenimúsica, deixar Factorama contar o que aconteceu. Rádio Mineira, Belo Horizonte. O formato Plenimúsica e Factorama atravessa os anos 70 e na Difusora de São Paulo, a voz mais marcante é a de Dárcio Arruda. Tudo começou quando eu conheci o Caion Gardia, em 68 mais ou menos, ou antes disso. O Caion, o visionário do rádio, naquela oportunidade, era chefe da discoteca das Associadas, e o esquema que estava no ar era o Plenimúsica. Plenimúsica tocava 1/4 de hora todinho de música, emendando, aí vinha o comercial dos 15, dos 30 e dos 45, e na hora cheia, o mundo acontecendo em Factorama. Aí, quando eu conheci o Caion, eu estava na Rádio Cacique de São Caetano do Sul, e ele me fez o convite para ir trabalhar ainda no Plenimúsica como jornalista. Eu comecei como rádio escuta e descia para o estúdio de hora em hora justamente para dar o mundo acontecendo em Factorama. Aí, um belo dia, nós estávamos saindo, atravessando o Alfonso Bovero, e Caion me confidenciou do plano, do projeto dele de colocar no ar o Jet Music, que seria revolucionário, não só em termos de conteúdo, como pela operacionalidade que seria imprimida no ar, seria colocada no ar de uma maneira, assim, historicamente diferente. Nada tinha sido feito nesse sentido, Existem dezenas de detalhes na programação do Jet Music, como, por exemplo, a contagem dos segundos finais da música que estava terminando, com a contagem dos segundos iniciais da música que estava começando, e a gente fazia uma somatória dos finais com os iniciais, e obtínhamos, por exemplo, 14 ou 15 segundos. Era exatamente nesse espaço de tempo, com a ajuda, logicamente, de um cronômetro em cima da mesa do estúdio, que nós aproveitávamos para anunciar e desanunciar a música, ou as músicas, e para colocar também os textos foguetes, que comercialmente falando foi uma novidade da difusora. A gente vendia esses textos foguetes entre as músicas, ou seja, a emissora não perdia 1 minuto sequer da programação, e ainda o departamento comercial tinha tempo suficiente para ser veiculado. E existem outros gimmicks na programação, como começar a hora cheia sempre com uma música internacional, de balanço, e depois cair para a segunda mais melodiosa, e ter sempre a música popular brasileira também de uma fina casta, também nos sábados, os shows especiais das 19 horas, os lançamentos dos LPs da GTA, das gravações Tupi Associados, que fizeram muito sucesso. Aliás, até hoje, esses LPs estão disputadíssimos aí no mercado, e olha, eu bobeei, eu não tenho nenhum desses LPs. Enfim, foi uma época de ouro do rádio AM, uma visão já do que seria o futuro do FM em São Paulo e no Brasil. Nós tínhamos na época, a gente não pode deixar de citar a Rádio Excelsior, com o nosso companheiro Antônio Celso, também fazendo um rádio muito bonito, um rádio diferenciado. Mas, para concluir, Difusora e Excelsior, nessa época, durante mais ou menos uma década, foram líderes de audiência da juventude, rádios modelos para as outras emissoras do Brasil todo. E eu tive a honra, e o prazer de compartilhar com uma equipe maravilhosa de discotecários, de programadores, de sonoplastas, enfim, amigos inesquecíveis. Eu, cada vez que fecho o olho e penso em mim mesmo, eu me reporto a essa época. E eu acho que é com isso que eu vou me eternizar em termos profissionais. Que nada que a gente faça agora, por mais caprichado que a gente faça,
nós jamais atingiremos o que a gente conseguiu naquela época. E foi uma coisa muito interessante, muito importante, a gente pôde curtir demais mesmo. Esse foi o depoimento do Flávio Amendábili, o avô da Giovanna Tomazelli, que colaborou para o nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Olha, tem mais um outro momento dessa conversa que você vai acompanhar no próximo episódio. Enquanto isso, me diz, você também teve ou tem uma emissora musical que faz parte aí da sua história? Bom, se isso acontece, por que não escrever para a gente? Deixe o seu comentário ou mande uma mensagem para contatopecasraras@gmail.com. Peças raras que fica no e-mail, né, sem o cedilha, então fica contatopecasraras@gmail.com. Semana que vem tem mais um passeio pelo nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Enquanto isso, se você quiser conferir esta conversa da Giovanna com o avô Flávio e outras dezenas que aconteceram no início deste ano, você pode buscar o podcast Museu Virtual do Rádio e da TV no Spotify, no YouTube ou no YouTube Music. E você também ainda pode visitar o blog Museu Virtual do Rádio e da TV.blogspot.com e por lá vai encontrar relatos desde 2020. Tem muita história legal. É isso. Até a próxima, quando eu volto com mais peças raras para você. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. É impressionante como a voz é reveladora. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. A coisa que eu posso dizer é que eu eu tenho muito orgulho de ser radialista. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Peças raras. Você em sintonia com o rádio.